Graça e paz, amados. Nesta manhã eu gostaria de falar um pouco com vocês acerca do ser guiado pelo Espírito. A palavra de Deus nos diz lá em Romanos, capítulo 8, versículo 14, eu quero ler com vocês aqui nesta manhã. Porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. É bastante interessante essa passagem, né? Aqui quando diz que todos os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, não quer dizer necessariamente que todos os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus, mas sim que tão somente aqueles que já são filhos de Deus podem ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Mas a questão fundamental é compreender que, para sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus, não basta apenas ser filho. Precisamos, para além de ter nascido de novo e, portanto, nos constituído filhos por adoção em Cristo, filhos de Deus por adoção em Cristo, precisamos também amadurecermos espiritualmente, para sermos capazes de ouvir a voz de Deus, para aprendermos a desenvolver a capacidade de sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus que em nós habita. O termo aqui, a palavra aqui, usada por filho, quer dizer roios, filhos maduros, não somente filhos nascidos, mas nascidos e amadurecidos. Precisamos amadurecer espiritualmente para sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus, para aprendermos a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Muitos cristãos, infelizmente, não aprenderam ainda a ouvir a voz do Espírito Santo, não aprenderam ainda a ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Porque algo fundamental de compreendermos é que na dispensação da graça, a condução, a direção que é dada da parte de Deus para nós, para seus filhos, não é feita por meio de profetas. Não se dá como se dava no Velho Testamento, em que Deus levantava profetas e essas pessoas traziam a palavra da parte de Deus e por meio desta palavra o povo de Deus era conduzido. Não. No Novo Testamento, na dispensação da graça, Deus fala diretamente conosco. Por quê? Porque nascemos de novo, porque fomos recriados em Cristo Jesus e selados com o Espírito Santo, e tendo o Espírito Santo de Deus habitando em nós, podemos ser diretamente guiados por Deus, por meio do seu Espírito. Mas precisamos amadurecer, precisamos maturar para desenvolvermos a capacidade de ouvirmos a voz do Espírito Santo. Não quero com isso dizer que o ministério do profeta foi extinto, não. O profeta é um ministério existente no Novo Testamento. No entanto, não tem a função de guiar, de dirigir o povo de Deus. Quando Deus usa um profeta ou alguém em profecia para falar com você, é para confirmar aquilo que ele vem lhe dizendo, aquilo que ele vem buscando falar com você, que ele vem tratando com você, mas não para lhe direcionar. A direção hoje é direta. Deus fala conosco e Deus quer nos dirigir diretamente por meio do seu Santo Espírito. Portanto, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus e os filhos maduros. E precisamos amadurecer, precisamos maturar para nos tornarmos capazes de sermos guiados pelo Espírito Santo. Isso é de fundamental importância, meus amados. Mas já visto que muitos acabam caindo, se desviando por darem ouvidos a outros espíritos, que não o Espírito de Deus. A Bíblia fala em Timóteo que nos últimos dias muitos apostatariam da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, dando ouvidos à doutrina de demônios. Daí a importância de maturarmos, de crescermos e de aprendermos a ouvir a voz, e aprendermos a reconhecer a voz do nosso Deus. Aprendermos, nos tornarmos capazes de sermos guiados por Deus. E isto, insisto, é fruto do nosso amadurecimento espiritual, amadurecimento esse que se dá por meio da nossa comunhão com Deus, comunhão esta que é com a sua palavra. Precisamos nos alimentar mais e mais desta palavra para crescermos espiritualmente, para nos maturarmos espiritualmente e afinarmos mais e mais a capacidade de ouvirmos a voz do Espírito Santo de Deus. E precisamos disso, impreterivelmente, porque
Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Os filhos maduros são guiados pelo Espírito Santo de Deus e precisamos ser filhos maduros. Não podemos abrir mão disso, não podemos prescindir disto, não podemos. E a questão é que, como eu já falei e quero frisar, não basta apenas ter nascido de novo. Porque você pode ter nascido de novo e ainda assim não ser um cristão espiritual, mas um cristão carnal. Lá em 1 Coríntios capítulo 3, no versículo 1, é uma exortação ali de Paulo em relação à igreja de Corinto. Ele diz: não pude vos tratar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite espiritual vos criei e não com alimento sólido, porque vocês não podiam, nem tampouco agora podeis. Isto por quê? Porque ali naquela igreja, havia disenção, havia carnalidade, né? Havia contenda entre as pessoas viviam ainda movidas pelas obras da carne. E quantos cristãos não se encontram, infelizmente, nesta condição? Apesar de terem nascido de novo, apesar de serem filhos de Deus, terem sido selados com o Espírito Santo, pela questão da imaturidade espiritual, pelo fato de não terem crescido espiritualmente, ainda são movidos, ainda são guiados, ainda são influenciados pela carne, pelos desejos da carne. E assim se tornam cristãos carnais. Precisamos crescer espiritualmente, precisamos nos desenvolvermos espiritualmente. E a palavra de Deus, ela é fundamental. Porque tão somente ela é o alimento para o nosso crescimento espiritual e, consequentemente, para nos maturarmos e desenvolvermos a capacidade de ouvirmos o Espírito Santo de Deus. É interessante quando a gente vê lá em 1 Samuel, né? No livro de Samuel, capítulo 3, Samuel ali servindo a Eli, e Deus já querendo falar com Samuel, e Deus já trabalhando, maturando Samuel, exercitando Samuel na capacidade de ouvir a sua voz. É uma passagem maravilhosa, né? Quando Deus chama Samuel, e Samuel então pensa que é Eli, se dirige a Eli, e isso se dá por 3 vezes, até que ele é instruído a ouvir aquela voz. Eis-me aqui, Senhor. É Deus falando com Samuel, é Deus, né? No seu primeiro contato ali com Samuel, levando Samuel a exercitar essa voz interior, a ouvir a percepção da voz de Deus. Precisamos compreender que nós hoje, na dispensação da graça, somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Precisamos buscar o crescimento espiritual para apurarmos a capacidade de ouvirmos ao Senhor e de, consequentemente, nos blindarmos contra outras vozes, contra outras direções, contra a carnalidade. Paulo fala, né, em Romanos capítulo 1, versículo 9, porque Deus é quem eu sirvo em meu espírito. É em nosso espírito que servimos a Deus. É no nosso espírito, nós, nascidos de novo, nós na dispensação da graça, nós que estamos em Cristo. O homem nascido de novo, ele é guiado pelo Espírito Santo, ele serve a Deus em seu espírito. É no nosso espírito, pois somos seres espirituais, pois somos seres recriados, pois somos seres reconciliados com Deus em nosso espírito. E precisamos desenvolver esta capacidade. É urgente, esta necessidade ela é urgente. A necessidade de ouvirmos a voz do Espírito Santo, de sermos guiados por Deus, de amadurecermos espiritualmente. E para isso precisamos compreender sempre e jamais abrirmos mão dessa máxima de que somos seres espirituais nascidos de novo e que o nosso espírito recriado precisa amadurecer. E isto se dá por meio da reflexão, da meditação na palavra de Deus, por meio de alimentarmos cotidianamente o nosso espírito com a palavra de Deus e assim maturarmos, assim crescermos como uma criança que a gente vê se desenvolvendo por meio do leite materno. Não à toa a palavra de Deus diz: desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para por meio dele desenvolver-se para a salvação. É isso que precisamos. Como uma criança recém-nascida, nos alimentarmos do leite, que é a palavra de Deus, até nos tornarmos capazes de recebermos alimentos sólidos, até nos tornarmos mais e mais perceptíveis
sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus e sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus, pois os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Esse é o propósito de Deus para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida. Amém? Bom, não esqueça de dar o seu like, não esqueça de ativar o sininho para que todas as vezes em que eu venha postar um vídeo você seja notificado. Se inscreva no canal e compartilhe. Se essa mensagem tem sido bênção na sua vida, compartilhe. Amém? Graça e paz.